Este podcast foi produzido pela WePod, Inteligência em Podcast. Two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estiverem ouvindo esse podcast. Eu sou a Marisa e, como vocês sabem, eu não tô sozinha nesse episódio. Ainda bem, Thiago, porque eu acho esse caso muito pesado. Então, a gente sempre dá um aviso extra, né, quando são casos muito densos, né? E às vezes falar desses casos sozinho consegue ser ainda pior, né? Sim, até vem um arrepio. Mas a gente vai falar desse caso por quê, Marisa? Porque, graças ao bom Deus, esse cara tá sentado no colo do capeta. Eu espero que ele esteja lá. Porque assim, gente, a gente já contou vários casos aqui que a gente ficou reflexivo de uma forma em relação à pessoa. Eu acho que quem me acompanha no TikTok, nas lives, já viu eu contando alguns casos que a gente pensa, putz, né? Tipo, entenda a situação no qual a pessoa estava. Tipo, aquele caso da Gypsy Rose e da Didi. Não que justifique, né, o assassinato que ocorreu, mas no caso dela, pô, rola essa reflexão. No caso do Luiz Garavito, que é de quem a gente vai falar hoje, eu não sinto pingo nada de empatia por esse cara. Porque ele ficou conhecido como monstro, né? A besta da Colômbia. La Besta. É, né? Besta, né? Pra quem não sabe, é sinônimo pra diabo mesmo, né? Pra demônio. Então, assim, não foi à toa que ele recebeu essa nomenclatura, pessoal. Não foi à toa. E a gente vai falar oficialmente, né, Thiago? Pela primeira vez aqui no podcast, do cara que realmente tá no ranking de maior serial killer da história. E quando a gente fala maior serial killer da história, é no sentido de número de vítimas, né? Então, o número de vítimas que ele fez é extremamente assustador e expressivo, né? Se vocês quiserem, a gente pode trazer as outras pessoas que estão nesse ranking, né? Obviamente não é uma competição, mas é algo que tem que ser listado, né? Por questões de estudo e tal. E uma coisa que eu notei, né? Olhando essa lista, né? Dos caras que estão lá como pessoas que fizeram mais números de vítimas, é que a maioria deles são da América Latina, né? Inclusive, a maioria passou pela Colômbia em pelo menos algum momento. Então, é interessante, né? Não sei se o Thiago vai concordar, observar essas listas, né? Porque tem uma questão geográfica, tem uma questão social, tem várias questões que podem ser observadas, né? Então, normalmente, essas listas são montadas justamente para isso, né? Sim, e a Colômbia, em específico, vocês têm que lembrar que tinha um grande problema, que era o narcotráfico. Então, você pensa que todas as forças policiais, todo, digamos, o seu contingente de força vai para aquilo e algumas coisas ficam, digamos, desprotegidas, no cobertor curto. Se você está cobrindo, a sua força policial está focado 100% naquilo, algumas coisas vão passar e vai acontecer coisas que vão possibilitar o Luiz Garavito existir, né? Tipo aquele meme que tem daquele militar com os braços abertos que tem as bombas e tem uma criança dormindo, é meio que tipo isso, né? Ou vai acertar a criança que tá dormindo, ou vai acertar um militar. É uma coisa meio complicada. Mas antes da gente começar o caso, Thiago, eu gostaria de falar que a gente recebeu um Pix misterioso, né? Então vamos abrir um parênteses aqui, né? Dar uma respirada antes da gente começar a falar da tragédia gigantesca que vai ser esse caso. Eu queria agradecer muito a Maria Fernanda Brito, que mandou um Pix pra gente, acho que foi ontem ou anteontem que eu recebi, então eu vou ler rapidinho a mensagem dela. Sou a Maria Fernanda do Tocantins, acompanho o podcast e já maratonei todos os episódios, vocês são incríveis e perdão pela quantidade baixa. Nossa, gente, sério, se tem uma coisa que vocês não precisam falar nas mensagens é, ai, desculpa, a gente sempre recebe isso, né, Thiago? Ai, desculpa pelo valor, não sei o que, gente, todo valor é bem-vindo, a gente fica muito feliz, né, porque isso é uma coisa que nem a gente falou que ajuda a gente a manter uma outra coisa ali que falta, né, de equipamento e por aí vai. Até porque o nosso podcast não é monetizado, né, a gente nunca fez nenhum tipo de publicidade, né, aqui no nosso podcast. Então, é a única forma, assim, que a gente tem, né, de poder reverter ali um outro equipamento. Então, assim, gente, muito obrigada, Maria Fernanda, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que já ajudou o nosso podcast de alguma forma, seja apoiando, seja então pelo Pix Misterioso. Se você também quiser mandar é só mandar pro e-mail
contato apenas-um-podcast@gmail.com. Literalmente qualquer valor é bem-vindo, porque a gente sempre tá ali guardando, né, deixando tudo separadinho. Então, muito obrigada, Maria. Obrigada por acompanhar o nosso podcast. Um beijo pro Tocantins, né, já que você mencionou. E também, né, você pode ajudar a gente seguindo, compartilhando e ajudando a gente a crescer, né, e fazer o nosso plano de dominação mundial, né? Exatamente, vocês ajudam muito, vocês não têm noção como vocês ajudam a gente nas métricas. Quando você compartilha com um amigo, compartilha nas redes sociais, isso faz muita diferença. A gente sempre quer crescer o público e isso faz muita diferença, sério, vocês não têm noção como na métrica, quando vocês compartilham, fazem coisas, o nosso ranking sobe, a gente vai para os mais escutados. E uma coisa que eu quero também fazer, esse episódio a gente não tem nenhum dos nossos episódios com um selinho no Spotify que eu quero ter, que é o dos super compartilhados, muito compartilhados e etc. Então, compartilhe esse episódio com um amigo, um tio, uma tia que gostem de casos criminais, para vocês trazerem novas pessoas para ouvir o podcast. E se você é que nem eu e tem aquele grupo assim no WhatsApp, que só tem você, que você usa meio de bloco de nota, copia e joga o link lá, ninguém vai ficar sabendo, só ajuda a gente mesmo a crescer. E se você não avaliou a gente no Spotify ainda, dá 5 estrelas pra gente, a gente quer muito chegar em 2.000 avaliações. E é isso, acho que a gente já pode começar. Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Bom, vamos começar do começo. Então, o Luiz Alfredo Garavito nasceu no dia 25 de janeiro de 1957 em Gênova, Quíndio, que fica na Colômbia. A família dele era muito grande, ele era o filho mais velho e ele tinha outros 7 irmãos, ou seja, eram 8 filhos ao todo. E a família, né, Thiago, era uma família saudável? Óbvio que não, né? Já vou dar esse spoiler. Como que era a família dele? A família era disfuncional, o pai tinha problemas com a bebida, ele era extremamente violento e, para variar, não era só com o Luiz, era mais com a mãe, também agredia a mãe sendo que ela estava grávida, então aquelas coisas que vocês já sabem, filho sendo espancado, mãe sendo espancado, pai bebendo demais e, além dos abusos físicos, tem os abusos verbais, né? Então o Luiz sofreu diversos abusos verbais e também diversos abusos sexuais, e principalmente vindo do próprio pai e amigos da família. Vizinhos e por aí vai, né? Então, tipo, ele sofreu abuso sexual de vários homens e a gente vê isso, né? Esses maus tratos mais intensos vindo pelo lado do pai. Porém, o lado da mãe não era muito diferente. Ela não chegava a ser aquela pessoa extremamente agressiva, até onde a gente pôde pontuar na nossa pesquisa. Porém, ela não demonstrava nenhum pingo de afeto pelo filho. Então, ela não era uma mãe muito amorosa, afetuosa. Como o Thiago já adiantou, a Colômbia tá longe de ser um dos países assim mais tranquilos. Eu acho que antigamente conseguia ser mais acentuado, não só pelos grandes problemas com o narcotráfico, né? Afinal, vocês devem conhecer o tal do Pablo Escobar. Então, tinha muitos conflitos na Colômbia por conta do tráfico de cocaína, se eu não me engano, né? Principalmente. E eles também tinham muitos problemas com as guerrilhas armadas, que com certeza, né, vinham em decorrência do tráfico e também em decorrência de outros problemas internos do país. Então, por conta de todos esses problemas, dessa violência toda que estava acontecendo por lá, o Luiz e a família tiveram que se mudar várias e várias vezes. Então, ele nunca teve uma casa 100% fixa e muito menos um colégio, né? E se você foi uma criança que mudou bastante de escola, sabe que é uma coisa meio tensa, né? Porque você nunca consegue ter aquele amigo por muito tempo, tem aquela questão tensa de, tipo, uma nova escola, sempre uma coisa que deixa a gente muito nervoso. E no caso do Luiz era justamente isso, né? Ele se mudava constantemente e as escolas também mudavam. Então, por conta disso, né, pelo que eu tava vendo, quando ele ia para esses novos colégios, ele até entrava entusiasmado, assim, ele até entrava feliz, assim, pô, vamos tentar fazer amigos, vamos tentar fazer a coisa funcionar.
porém nunca dava certo, porque esse ânimo todo passava muito rápido, porque ele sofria muito bullying dos colegas. Pelo que eu tava vendo, né, a razão por esse bullying seria o fato dele ser uma pessoa que tinha um fraco desempenho escolar. Tinha muita dificuldade de memorização, e muitas escolas são assim até hoje, né, mas principalmente antigamente eu sinto que essa coisa da memorização era muito pesada, né, tinha que lembrar de tudo muito certinho, e ele não era esse tipo de pessoa que tinha uma memória muito boa. Então, por conta desse bullying, ele acabou se tornando aquela criança tímida e introspectiva que a gente sempre fala nos casos de serial killer. É mais fácil a gente apontar os casos aonde isso ou ali foi diferente do que a gente pontuar pra vocês quais foram tímidos e introspectivos, né? Porque a maioria foi. Então, foi uma infância solitária. E a adolescência? O que a gente sabe sobre ela? Na adolescência, o Garavito ele tentou encurralar uma criança de 12 anos perto de uma estação rodoviária. O menino ele conseguiu fugir e chamar a polícia. Foi a primeira vez que o Garavito ele vai ser preso, porém logo ele foi solto. Então, é aquela coisa, ó, sempre começa com os crimes menores. E aí a gente já tem uma red flag, que ele pegou uma criança de 12 anos. Então, não se sabe se ele era tão mais velho, não se sabe muito bem a idade dele, mas ele era considerado uma pessoa muito tímida, muito introspectiva, e que ele era muito solitário também. Tinha essa grande questão que ele inclusive vai falar várias vezes nos vários depoimentos que ele vai dar. Então já começa por aí, né? O que acontece? Quando ele foi... Porque como ele era de menor, ele efetivamente ele não foi preso. Ele foi entregue pro pai, assim. Ele foi, tipo, meio que deram um corretivo nele, falaram com ele, etc. Entregaram pro pai e novamente ele vai ser reprimido e espancado. Ele vai sofrer abusos e vai sofrer agressões do pai. Então, de acordo com o próprio Garavito, seu pai ele não permitia que ele tivesse namoradas. Então, cansado disso, ele meio que aos 16 anos ele foge de casa e ele passa a viver com um vizinho, né, Marisa? Sim, ele decide então fugir de casa e ele começa a morar sozinho inicialmente. Depois disso ele começa a trabalhar em pequenas lojas. Ele dificilmente tinha um emprego fixo, né? Ele trabalhava geralmente ali como vendedor em lojas de eletrodomésticos e por aí vai. E aos 21 anos ele se tornou alcoólatra. Nessa época também ele começou a passar por vários problemas psicológicos, né? Por várias questões ali que afetavam a sua saúde mental. E nisso, né, ele pensou em tirar a própria vida diversas vezes. Ele chega, por incrível que pareça, para surpresa de todos, a procurar assistência psicológica, porém não foi algo assim que ele conseguiu muito sucesso, que ele conseguiu manter por muito tempo, da mesma forma que os empregos, como eu adiantei. Outra coisa que muitas pessoas relatam, que era o que dificultava a permanência dele nesses empregos, era surtos de raiva. Então, frequentemente ele acabava levantando a voz, quebrando coisas. Obviamente são coisas que atrapalham a sua permanência em um emprego, ainda mais ele, né, que lidava ali com o público, né, que ele trabalhava em pequenos comércios. Toda aquela situação foi muito difícil. Aos 35 anos, ele começa de fato a fazer o tratamento psiquiátrico. Ele fica nesse tratamento por 5 anos, mas assim, vocês vão ver, né, que parece que não surtiu muito efeito esse tratamento. E agora sim, a gente vai entrar na questão dos crimes. Então ele vai começar a matar depois de bem mais velho, né? Ele começa a matar com 45 anos em 1992. E nessa época ele trabalhava com uma coisa diferente, né, Thiago? Porque ele vai começar meio que ser um andarilho. E justamente essa questão dele ter sido um serial killer andarilho vai ser algo que vai dificultar um pouco a investigação. Mas com o que ele trabalhava? Para vocês que não sabem, a Colômbia é um país extremamente católico, é um país extremamente devoto à fé católica, e aí o que ele fazia? Ele vendia algumas imagens do Papa João Paulo II. Eu acho que a galera não vai saber, porque a gente tem um público muito novinho, mas o João Paulo II era um papa muito, como eu posso dizer, popular. Ele era quase como o Francisco agora, só que eu acho que ele era mais querido por todo mundo. As pessoas vendiam imagens dele. Eu lembro, pra vocês terem uma ideia, eu lembro que a minha avó tinha uma imagem do João Paulo II, tipo,
na casa. Minha avó, sabe aquelas tias de bairro que tipo, ajudou a criar seus pais e é meio que tia da família também. Então ele era um padre muito querido por todo mundo que era meio católico. Então, tipo, ele vendia imagens do João Paulo II e do Nino Del... Jesus Cristo, basicamente, quando era criança. Pode falar assim. É Jesus Cristo quando ele era criança, uma imagem infantilizada de Jesus. E para isso ele começou a viajar pelo país. Então ele sempre tinha algum dinheirinho que ele acabava arrecadando, porque ele meio que sempre conseguia vender. Ele conseguia ter não um lucro constante a ponto de ter uma boa vida, mas ele um lucro constante para conseguir se manter, para conseguir comprar de novo e revender. E aí vai entrar uma questão interessante. É que ele costumava a se disfarçar de mendigo, de monge ou de uma pessoa com deficiência, para ele se aproximar de fundações, né, para ajudar ele a se manter, para ele não precisar só da renda que ele fazia ali. Então, tipo, ele conseguia comer de graça, ele conseguia tomar banho, ele conseguia aquelas pequenas coisas, sabe? E inclusive essa questão dele se disfarçar e de ele viajar por todo o país, se não me engano, mais pra frente do nosso roteiro vai ter informação, né, que acho que ele passou por mais de 50 cidades da Colômbia, que justamente essa mudança de aparência que ele fazia, essa troca de nomes que ele costumava fazer, foi algo que, obviamente, atrapalhou a investigação, né? Então, esse caso, assim, principalmente assim, nos primeiros momentos, assim, foi muito atrapalhada a investigação. Mas, né, como era o modus operandi dele? Como que ele buscava as vítimas? Quem eram essas vítimas? Como que funcionava? Primeiramente, ele ia até zonas periféricas da cidade aonde ele se encontrava, ou seja, nas regiões mais pobres. Lá, ele escolhia sempre meninos entre 6 a 16 anos de idade. Obviamente, né, eram meninos ali que estavam nas margens da sociedade, eram meninos fragilizados, e nisso ele acabava se aproveitando disso, iniciava uma conversa com esse menor, aonde ele oferecia alguma coisa que fosse de interesse daquela criança, ou seja, dinheiro, doces, até mesmo ele chegava a oferecer drogas, acredito então para os adolescentes, né, porque a faixa etária era entre 6 a 16 anos, e depois de oferecer isso, ele convidava aquele jovem ali para passear. Nesse período que eles começavam a caminhar, o Luiz Garavito costumava beber bastante, beber álcool mesmo, né, alguma coisa alcoólica, porque de acordo com ele, né, beber ajudava ele a criar coragem, entre aspas, tá? Do que ele realmente queria fazer ali. Pra ele ficar desinibido. Exato. Então depois, até porque como a gente relatou, ele era uma pessoa muito tímida, né? Então precisava ter esse empurrãozinho, vamos dizer assim, pra ele conseguir manipular aquela vítima, né? Não é muito diferente de outros casos que a gente já contou, né? Eu acho que a gente já fez do açougueiro de Rostov, e ele atraía as vítimas exatamente da mesma forma. As vítimas dele também eram crianças e adolescentes. Então, assim, a gente sabe também que a gente tem um público muito jovem, da mesma forma que a gente tem pais que escutam a gente e tal. Gente, não pega coisa de estranho, porque parece que é uma coisa tão óbvia. Tipo, é óbvio que eu não vou pegar nada de estranho, é óbvio que eu não vou acompanhar. Mas na prática não é tão óbvio, né? E eu vou confessar que tem uma coisa que no TikTok que me pega muito, assim, que é a normalização da pessoa dar alguma coisa pra você, sabe? Daqueles canais que o cara chega com chocolate. E eu já vejo isso. Eu não sei se é impressão minha de sulista, mas eu sinto que em Curitiba tem bastante gente que faz TikTok, que produz TikTok. E eu sei dessas pessoas, tipo, não tô criticando, acho legal, só que efetivamente isso cria uma normalização de você pegar a coisa, se achar legal, sabe? Recentemente, inclusive, teve uma moça que ela morreu porque ela comeu um bombom envenenado, né? Que uma mulher deu pra ela na rua, né? Acho que a investigação ainda tá acontecendo. Então, assim, todo cuidado é pouco, né, gente? Obviamente que, tipo assim, tem muitos desses criadores que são muito legais. Tem um que é de Curitiba que ele ajuda muitas pessoas, assim, né? Mas, né, tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente é mais novo, né? Porque, como tá tendo esses vídeos, acho que o que o Thiago tá querendo dizer, né, é que de repente nem sempre a pessoa que vai te dar alguma coisa é um criador de conteúdo que tá fazendo vídeo, né? Exato. Tem aquele pezinho atrás, sabe? Tipo,
veja se é isso mesmo. Querendo ou não, a gente sabe a cara, né? Entre aspas, se você acompanha esse tipo de conteúdo, você sabe quem são esses criadores, né? Então, assim, tomem cuidado, né? Acho que todo cuidado é pouco, né? Principalmente com os mais jovens, né? Inclusive, falando dessa coisa de internet, não sei se o Thiago já viu, mas tinha uma pegadinha, né? Entre aspas, não sei se era uma pegadinha ou um teste social, acho que era um pouco dos dois, né? Eles pegavam principalmente mães, assim, que estavam em parquinho com os filhos pequenos. Ai, se um estranho chamar o seu filho, você acha que ele vai? E as mães tudo, não, jamais, eu falo com ele sobre isso. Aí eles fazem o teste, né? Eles pegam um cara ali da produção que começa a conversar com a criança e, tipo, todas as crianças praticamente foram com o cara. Sim, é bizarro. E também ensinem os seus filhos que, tipo... Cara, eu sei que parece muito besta falar isso. A gente tá, tipo, aqui a gente tá cagando regra, mas em suma, é muito importante você dizer, não só dizer, mas mostrar que isso não é um comportamento. E sabe outra pessoa que me lembrou bastante também? O Vampiro de Niterói, que ele também, né? Ele oferecia para os garotos em vulnerabilidade doce, bebida, tipo uma comida, qualquer coisa, sabe? Porque, tipo, essas pessoas estão em vulnerabilidade, então qualquer mimo parece alguma coisa muito grande pra eles, então... Sim, por isso que a gente tá falando, né, que a gente já falou em outros episódios, né, que a gente tem que cuidar não só das nossas crianças, né, mas prestar atenção também nas outras crianças que estão ali na rua, se não tem alguma movimentação suspeita, tudo isso é muito importante, né. Então, assim, né, voltando pro caso agora, ele atraía esses jovens dessa forma, né, oferecendo alguma coisa que atraísse aquela pessoa. A maioria dos crimes que ele praticava era no fim de semana ou nos feriados, onde muitas crianças costumavam perambular ali nas praças, nos parquinhos, nos mercados ao ar livre, né? E então tinha muito movimento por conta de ser esses dias específicos, então ele conseguia atrair aquelas crianças em plena luz do dia. E isso justamente ajudava a levantar menos suspeitas, né? Porque se a gente vê, entre aspas, um homem e uma criança que a gente não conhece na luz do dia, a gente vai pensar, pode ser o pai, um tio. Agora, se a gente vê a mesma coisa acontecendo de noite, já é algo mais suspeito, né? Então, ele pensava em tudo isso. Depois disso, né, como a gente falou, né, ele atraía aquela criança, oferecia alguma coisa, a criança aceitava e nisso eles começavam um passeio, né, onde eles começavam a andar. Então, né, eles andavam até chegar em um local mais desocupado, né, meio que um matagal, uma mata, e lá ele amarrava as mãos daquela criança e os abusos se iniciavam. E uma coisa que eu acho muito triste, né, é que, como vocês puderam ver, tiveram vítimas muito jovens, né, de 6 até 16 anos. E muitas dessas crianças, ele fazia essa coisa de andar propositalmente, porque aos pouquinhos as perninhas das crianças, né, iam se cansando, né, elas iam ficando cansadas, então ia ser muito mais difícil para elas conseguirem sair correndo se elas tivessem essa oportunidade, né. E, enfim, só fazer um alerta, né, no que ele realmente fazia com as vítimas. Isso pode ser um pouco pesado para alguns ouvintes, né, então se você quiser dar uma puladinha, talvez seja algo... Então, após os abusos sexuais, ele torturava as crianças com espancamento, ele chegava até quebrar os ossos dela, ele chegava a arrancar olhos, com chave de fenda ele cortava as mãos e os dedos dessas crianças, ele terminava de degolar a criança ainda viva. Então ele tinha essa questão do sadismo, né, Marisa? De ver a dor do outro e se sentir poderoso perante a dor do outro. Então, em alguns casos, ele até desmembrava os corpos. Então, os corpos eles ficavam bem mutilados, né, Marisa? Era muito difícil o reconhecimento meio que imediato da criança ou do adolescente que ele vitimou, né? E inclusive, né, isso chamava bastante atenção da polícia, né? Eles percebiam que muitas crianças estavam sumindo, só que no começo eles associaram isso a uma questão do tráfico, né? Uma questão das guerrilhas. Um dos dois motivos, né? Com o passar do tempo, rolou uma coisa que já rolou em outros casos, que é deles perceberem que o nível de crueldade era tão grande
que nem esses grupos que a gente mencionou costumavam cometer crimes dessa forma, né? E outra situação que foi algo que auxiliou um pouco na investigação foi o fato de que ele anotava depois. Então, toda vez que ele matava uma vítima, ele fazia uma anotação, onde ele colocava a data, a hora e o local que o homicídio aconteceu. No caderno que a polícia encontrou, haviam 140 anotações. Isso significa que ele fez 140 vítimas? Muito provavelmente, mas vocês vão ver, né, que esse número de vítimas pode ser ainda maior. E lá, em novembro de 97, já com alguns nomes de vítimas listados, os investigadores encontram uma vala comum, né? Que estava com várias ossadas, que eles mais ou menos aproximam de 36 crianças na cidade de Pereira. Então, aí eles já começam a ver que isso não era muito um perfil de criminosos, porque assim, se for uma guerrilha, não necessariamente vai ter só crianças. E as ossadas foram só de crianças. Então, normalmente, quando era guerrilha, narcotráfico, eles não ficavam se importando se era criança, se era adulto, se era mulher, se era idoso, sabe? Tipo, ia tudo numa vala comum. Já nessas valas comuns que eles encontraram, eles veem que é só crianças, então isso chama bastante a atenção. A polícia, até num primeiro momento, eles começam a acreditar que pode ser guerrilha, que pode ser algum tipo de ritual satânico, sabe? Toda essa questão de pânico satânico. Então, essa questão de pânico satânico ou até tráfico de órgãos, que sempre quando tem desaparecimento de crianças, sempre é uma especulação, né, Marisa? Sabemos que existe, mas sempre rola essa especulação, né, de tráfico de órgãos, de ritual. Agora a gente vai pular, né, para fevereiro de 1998, quando 2 corpos nus de crianças foram encontrados um ao lado do outro na cidade de Genua, não sei como é que se pronuncia, na Colômbia. E logo após a polícia encontrar esses 2 corpos, eles encontram um terceiro que estava próximo a esses 2, só que esse terceiro estava em alto estado de decomposição. Eles percebem que os 3 corpos foram amarrados nas mãos e, além disso, havia numerosas manchas de sangue que foram detectadas por toda a área, assim como também eles encontraram uma faca. Então ficava cada vez mais claro para a polícia que poderia ser um serial killer mesmo, né? Ou que aquela situação era uma coisa muito estranha. Acho bem importante a gente ressaltar também, como a gente sempre ressalta, que a gente tá na década de 90. Se até hoje a polícia, né, de lugares diferentes tem dificuldade em entrar em contato, né? Por exemplo, sei lá, aqui no Brasil, sei lá, a polícia lá do norte entrar em contato com uma investigação que tá acontecendo aqui no sul. Se até hoje, às vezes, esses processos são demorados, nessa época ainda era pior, né? E então, além dessa faca, né, outras coisas que eles notam ali no corpo, que o corpo dessas crianças, eles tinham sofrido cortes muito profundos, né? Principalmente nos pescoços e também nos genitais, porque como a gente ressaltou, a forma que ele matava as vítimas dele mesmo era através do degolamento, né? Que, pra quem não sabe, é cortar o pescoço, né? A vítima acaba morrendo justamente por conta do sangramento e outros tipos de complicação. Esses 3 corpos, assim, foram os 3, assim, mais, como é que eu posso dizer, importantes para que a investigação andasse de uma forma que a polícia entendesse que ali era um único assassino. Claro, essas 3 vítimas, né? Depois foi conectando os casos e por aí vai. Por mais também que vocês vão perceber que o Luiz Garavito foi preso por meio que um acidente. Então eles decidiram conduzir uma investigação um pouco mais detalhada sobre como esses corpos realmente estavam. Nisso, né, na autópsia, necrópsia, enfim, eles notam que havia sinais de mordida, havia também sinais de que houve abuso sexual. Eles também encontram ali próximo aos corpos uma garrafa de lubrificante. Então, deu pra ver, né, que a motivação por trás do crime, claro que a gente tem esses requintes, né, de sadismo, que com certeza era algo que fornecia prazer pra ele, mas eram crimes sexuais, né? Eram crimes motivados por sexo, por algo sexual, por prazer. E isso não era uma coisa que tráfico de órgão ia fazer, não era uma coisa que traficante, drogas, guerrilha, todas essas questões que rolavam fariam, né? Então, cada vez mais foi fechando esse
essa investigação e fazendo mais sentido. Esses 3 também acabam sendo importantes porque nessa vala comum, quando se tem, digamos, vários corpos ao mesmo tempo, você tem um aumento da putrefação, da decomposição dos corpos. Então aí você não consegue ver, digamos, esses pormenores da necrópsia, você não consegue ver que teve sinais de penetração anal, que tinha mordidas, porque a decomposição aumenta, sabe, quando tem mais corpos. Então, e já estavam há mais tempo, esses eram crimes mais recentes. Então isso ajudou bastante a polícia, né, a traçar um perfil criminal dele. Sim, além disso, né, a investigação concluiu que eles não conseguiam determinar o intervalo pós-mortem, ou seja, quando que aquelas vítimas morreram, se, por exemplo, né, foram 3 corpos, se uma criança morreu primeiro, depois a outra, depois a terceira, ou se todas elas morreram juntas, as 2 primeiras, a terceira, não deu pra determinar isso. Eles conseguiram fazer a tipagem do DNA, porém não foi possível realizar o exame de DNA da forma que é esperada, porque era um exame de alto custo, né? Então, infelizmente, eles não tiveram dinheiro pra fazer isso, que era uma coisa que poderia ter fechado o caso praticamente ali, né? Se tivesse sido conduzido os exames de DNA, né, da forma correta, e por aí vai, mas infelizmente, né, gente, é caro. A gente tem problemas de casos que não conseguem fazer o exame de DNA, de genealogia forense, por aí vai, porque é caro. Pra vocês terem uma noção, a gente não falou desse caso ainda, mas é um caso que a gente pode trazer qualquer dia. Eles chegaram a levantar a possibilidade de que o assassino, né, o serial killer que estava atrás de tudo isso, era o Pedro Alonso Lopes. E quem que era o Pedro Alonso Lopes? Você sabe, Thiago? Eu lembro que ele é um serial killer que matou muitas meninas. Eu até lembro o nome dele, como é que era o apelido dele. É o Monstro dos Andes, que era o apelido dele. Ele também foi um serial killer que passou pela Colômbia. Ele fez vítimas, se eu não me engano, acho que no Peru, Equador, foram vários países, mas ele era da Colômbia. Só que é justamente isso que você disse, Thiago. Ele matava meninas, né? Crianças meninas. Ele, se eu não me engano, ele tá em 2º ou 3º naquele ranking de maior número de vítimas, né? E nessa época ele já tava solto, né? Então a polícia começou a pensar, putz, será que é esse cara de novo? Mas, que nem a gente falou, não fazia sentido, porque o perfil de vítima deles sempre era meninas, então era uma coisa muito diferente. Foi passando o tempo, foi rolando a investigação, eles conseguem descobrir que o corpo daqueles meninos eram de meninos que moravam ali próximo, né? Eles tinham entre 11 a 13 anos. Os meninos se conheciam, eles eram amigos íntimos, eles vinham de um meio socioeconômico fraco, né? Ou seja, um meio socioeconômico de baixa renda. Eles costumavam trabalhar na rua, vendendo frutas, chicletes e por aí vai, para tentar ajudar na renda da família. Inclusive, né, um dos meninos teria dito à mãe que iria ajudar um homem a transportar gado antes, né, de desaparecer e posteriormente ser encontrado morto, né? Então a gente vê aquela questão que a gente sempre fala, né, que às vezes ser grosso, falar não pode salvar essa vida, né? Porque tem muitos serial killers, né, que se aproveitam da bondade daquela pessoa, né? Ted Bundy era um que fazia isso, né? Ai, tô com o braço quebrado, me ajuda. Não, sabe, gente? Às vezes a gente tem que aprender. Se achou a pessoa estranha, não ajuda. Simplesmente assim, você não vai ser mal por isso. A gente não sabe qual que é a real intenção daquela pessoa, né? E aí, o que os investigadores vão fazer? Os investigadores, eles começam a procurar por mais casos parecidos e acabam encontrando centenas de casos. Porque o que acontece? Com o Pedro Alonso Lopes, o que acontece? O Pedro, ele chega, se eu não me engano, ele chega até mostrar umas valas comuns, assim, onde estavam. Então, é por isso que também ele foi associado num primeiro momento, porque ele tinha essa questão de vala comum, sabe? É isso que chamou grande atenção. Só que daí a polícia, ela começa a notar uma certa semelhança e vai procurar em outros lugares. Por que isso está acontecendo em outros lugares? Sim, estava, né, Marisa? Exato, né? Então essa vai ser a primeira vez que o Luiz vai entrar oficialmente na lista de suspeitos, graças a depoimentos coletados, né? Então assim, a investigação parecia que tava fechando, ia rolar, mas como eu já dei um mini spoiler, né? Ele foi preso por uma outra questão, foi meio que um acidente, mas que bom que isso aconteceu, né? Então ele foi preso em abril de 1999, depois que ele foi pego em flagrante tentando abusar de um menino de 12 anos de idade chamado João Ivan. Nisso que ele foi preso, ele logo já confessou todos os crimes
Ele inicialmente, na verdade, ele tenta apresentar uma identidade falsa, dá um migué, mas a polícia percebe logo de cara, aí sim ele confessa todos os crimes. Com o DNA, que aí sim a polícia conseguiu fazer, foi possível provar que ele era o assassino de vários meninos. Então, através de tantas provas, de tantas coisas suspeitas, né, que ele vai começar a falar. Então, assim, já adianto, gente, o número de vítimas nesse caso é uma coisa muito esquisita. Porque se vocês forem pesquisar em cada site, é absurdo de qualquer forma, independente de qual número tá certo dos que a gente vai falar agora, é absurdo de qualquer forma. Eu sempre falo, se é uma pessoa já é absurdo, imagina o que esse cara fez, né? Mas assim, levem esses números de vítima, quando vocês veem o caso do Luiz Garavito, como uma média. Porque a gente sempre fala que serial killer, 90% das vezes a gente pode pensar pra mais. E pro caso do Luiz Garavito, acho que a gente pode pensar 200% a mais, porque assim, ele foi condenado pelo estupro e assassinato de 138 crianças entre os anos de 1992 e 1999. Desses 138 casos, 27 nunca foram identificados, ou seja, 27 dessas crianças nunca foram identificadas. Quem eram eles, né? Quais eram os seus nomes, quem eram as suas famílias. Eu sempre falo o quão triste eu acho que é isso, até pelas famílias, né, porque vai ficar com uma dúvida pra sempre, né, mas como a gente já mencionou, ele era muito sanguinário, né, na forma que ele conduzia. Sim, ele era muito sádico, e aí tinha essa questão também, então isso dificulta, e ele começa a criar vala e valas comuns e etc. E muito da dúvida que se tem é porque efetivamente os números deles são absurdos, só que podem ainda ser muito maior, porque o Garavito ele chega a apontar 140 vítimas e ele foi condenado por 138, então tipo, já é 2 pessoas a mais, é muita coisa. Tem gente que acredita que ele possa ter feito de 300 pessoas, porque o mundo, digamos assim, ele estava há muito tempo em estrada e várias outras, digamos, polícias eles não foram checar crimes, porque é como a gente falou, a Colômbia, gente, literalmente teve, para vocês terem uma ideia, a Suprema Corte da Colômbia, ela vai ser bombardeada por tanque de guerra. Então, digamos que não foi uma fase muito fácil da Colômbia. Tinha toda a questão da extradição de grandes narcotraficantes que movimentavam bilhões. Então, tipo, a situação na Colômbia estava muito complicada. Então, é por isso que tem muitas pessoas que acham que pode ser muito mais do que 140 vítimas. Mas, tá, parando e pensando, 140 vítimas já é muita coisa. É, tipo, surreal. Sim, que nem a gente falou, tem historiadores que pontuam 170, tem historiadores, investigadores, pesquisadores que apontam 192, tem os que estipulam mais de 300, e por mais que, nossa, parece absurdo, mas 300, nesse caso eu não acho impossível, gente. Isso é uma coisa muito, muito triste. Então, assim, na época, durante a investigação, o Luiz, ele chegou a desenhar mapas de memória que mostrava a localização exata dos corpos, né? O que contradiz um pouco com aquilo que a gente falou da infância dele, né? Mas enfim. Nisso, ele acabou sendo condenado a 40 anos de prisão, que era a pena máxima para qualquer tipo de crime. Enfim, a pena máxima na Colômbia era 40 anos. Mas devido à colaboração que ele teve ali com a polícia, ele foi condenado a 22 anos de prisão. Na prisão, o Luiz tentou se matar diversas vezes. Devido a isso, ele passou a ser isolado dos demais detentos e ele recebia constantemente ameaças de morte, né? O que vocês sabem que sempre acontece na prisão. E no caso dele, também era porque, tipo assim, se você mata 140 pessoas, você tem no mínimo 140 famílias. Pode ser que tenha irmãos e tal, mas você no mínimo tem uma quantidade absurda também de famílias que querem o seu mal. Tem um outro, que acho que, se eu não me engano, é justamente o terceiro que tá no ranking de serial killers, que é o Daniel Barbosa, não vou lembrar o nome dele agora, acho que é Barbosa alguma coisa, que o caso dele foi exatamente isso. Ele matou um número expressivíssimo de vítimas e ele caiu na prisão junto com um parente das vítimas, né? E no caso dele, gente, é estatística, né? Isso super poderia acontecer. E sabe por que acham que pode ser muito mais?
porque literalmente não se tem quase nada sobre o Luiz Garavito na década de 1980. Tipo, se começa a achar os crimes dele em 90, mas em 80 não sabe-se onde esse cara tava. Então é por isso que tem muito historiador falando que, tipo, pesquisa sobre ele na década de 70 tem alguma coisa, na década de 90 tem alguma coisa, na década de 80 é muito pouca coisa que se acha, você não sabe onde ele estava, o que ele estava fazendo, então é por isso que a galera tem muito essa questão de quantidade de número, e é por isso que às vezes é o que a gente sempre fala, sempre tem alguns crimes que são aqueles primeiros crimes que acontecem, as pessoas ou aqueles que as pessoas não sabem, mas que servem, digamos assim, como ferramenta psicológica para os outros crimes, né, de aperfeiçoar e etc. Então é bizarro. Então assim, né, gente, por que a gente decidiu falar desse caso? Porque ele literalmente morreu semana passada, né? No caso, semana passada, que a gente tá gravando esse podcast pra vocês vai ser um pouquinho mais longe, né? Mas de qualquer forma, né, acho que é importante a gente ressaltar, por mais que ele já tenha morrido na prisão, o pânico que a Colômbia estava, porque era pra ele ter sido solto. Então, os rumores de que ele ia ser solto começou lá por 2021. Então, 2021 já estava, né, sendo conduzida a possibilidade de que o Luiz Garavito fosse solto. Só que acontece, né, que um juiz colombiano negou a liberdade condicional dele, né, levando em consideração todos esses crimes que a gente falou, né. Se eu não me engano, o próprio presidente da Colômbia chegou a meio que intervir para impossibilitar a saída do Luiz Garavito, onde ele disse: "Quero dizer que estou profundamente indignado com essa possibilidade que alguém sugeriu de que aquela fera Garavito saia da prisão. Ele é um bandido, um criminoso, um rato fedorento que só fez mal a crianças." E assim, eu concordo muito, porque, tipo assim, no caso dele, gente, eu achava perigoso ele sair, mas ele já tava velho. Uma coisa não interfere na outra, a gente já falou aqui do Albert Fish. 66 anos, querendo ou não, gente. É jovem, não é tão velho assim. É jovem, você pega agora, a expectativa de vida das pessoas é muito maior, então, e sem contar que aquela coisa, pra vocês saberem, a gente falou do Pedro Alonso Lopes. O Pedro Alonso Lopes foi uma das pessoas que literalmente ela foi libertada e ninguém sabe onde esse maluco tá. Ele é pra estar com 75 anos e ninguém sabe o que aconteceu com ele. É porque são pessoas que passaram por avaliação psicológica. Acho que isso é o mais importante. São pessoas que no caso do Luiz, acho que não teve muito isso, mas no caso do Maníaco da Cruz, são violentas dentro da prisão, né? Então, assim, a gente tem notícias do Maníaco da Cruz agredindo carcereiros, jogando marmita na cara deles, por aí vai. Tipo, são pessoas que podem voltar a reincidir no crime. Então, isso era uma preocupação muito grande perante o Luiz Garavito, fora questões, né, gente, de justiça que foram levadas em consideração. Vai soltar um cara que ficou, 20 anos preso e ele matou muito mais do que 20 pessoas, né? Não dá nem um ano para cada vítima. Então, teve toda uma questão moral que foi implementada na época, né? Eu lembro, Thiago, quando eu pesquisei esse caso pela primeira vez. Eu tava montando o roteiro dele para fazer a live e tal, né? Fazendo o roteiro. Aí depois eu refiz esse roteiro para trazer pro meu canal e tal. Mas a primeira vez que eu fiz, que era um roteiro mais básico, eu tava fazendo assim. Chegou nessa informação que eu vou dar agora, eu literalmente levantei e fui respirar. Porque eu comecei a bufar de raiva. Hiperventilou. Sim, exatamente. O Luiz Garavito deu uma única entrevista pra televisão, que foi pro canal, assim, mais importante do país, que foi televisionado em 2006. E nessa entrevista, né, a pessoa perguntou pra ele o que ele pretendia fazer, né, depois que ele, enfim, né, fosse solto, né, porque isso poderia ter acontecido, né, o que ele pretendia fazer. E ele disse que ele pretendia seguir a carreira política e direcionar os seus esforços para combater a exploração sexual infantil. Ai, meu Deus do céu, hipocrisia do caralho, meu Deus do céu. Vale lembrar que depois, assim, que ele foi preso e julgado, ele começou a entrar com isso e me disse: não fui eu, não foi bem assim, eu nem lembro. A gente nem quis entrar em detalhes sobre isso, porque no caso do Luiz Garavito, é uma coisa assim que já tá mais do que provada, já falou, sabe, já deu, sabe? A gente trouxe o caso em si porque não queremos dar palco porque esse cara falava assim, não fui eu, depois que já foi preso, sabe? Então assim,
Não. Nossa, ele, nas entrevistas, ele chegou a falar que a imprensa norte-americana... Cara, eram uns delírios, assim, que você ficava, tipo... Tá bom, amigo, senta lá, a gente finge que acredita, porque, pelo amor de Deus, sabe? E é bizarro, assim. Vamos pro momento 5 centavos, porque eu acho que a gente já tá full pistolinha. Deixa eu só fechar, né? Luiz Garavito morreu, né, gente? Pra tristeza de 0 pessoas, no dia 12 de outubro de 2023, agora há pouco, né? Aos 66 anos, ele morreu, aparentemente em complicações de um câncer de olho e uma leucemia que ele tinha sido diagnosticado há um tempo atrás, né? Então ele morreu em decorrência desses 2 cânceres, né? Que leucemia é um tipo de câncer também. Então foi isso, né, gente? Foi de arrasta pra baixo. Agora sim a gente pode ir pro momento 5 centavos. Então, Thiago, a gente sabe, né, que o Modus Operandi, que é um podcast muito maior que o nosso, fez. Só que eu lembro que o Thiago falou, né, que foi quase que uma maldição, né? A gente não sabe, mas eu já joguei maldição também, né, gente? Não sei o que acontece. A gente que é criador de True Crime, parece que a gente lança umas maldições. Porque já aconteceu comigo no caso do Unabomber e no caso do Pedrinho Matador, que eu falei, não, mas tá velho. Eu lembro que do Unabomber eu falei assim, não, mas ele tá velho já, não sei não, gente. Deu uma semana... Acho que não foi nem uma semana, deu uns 3 dias. Faleceu. O Pedrinho Matador, eu tinha feito uma live falando, gente, eu não vou falar desse caso, enfim, porque o cara tá vivo, ele é ativo nas redes sociais, não vou me sentir confortável. Se um dia, né, vir a ocorrer, eu ainda falei assim, dele falecer, dele sumir, enfim, rindo de desespero, tá, gente? Eu não estou rindo do fato, enfim, rindo de desespero, tá? Porque, assim, eu falei isso, no outro dia ele morreu, gente. Aí o pessoal começou a me marcar. Agora você pode falar. Então, assim, gente, no mundo do True Crime, às vezes esse tipo de coisa acontece. E aconteceu agora com o Modus Operandi, né? Que fez o episódio do Luiz Garavito. Acho que 12 horas depois saiu a notícia que ele morreu. Enfim, a gente só falou isso, né? A gente decidiu fazer esse podcast justamente por conta dessa notícia, né? E porque a gente, né, acabou relembrando o caso, enfim, decidimos falar sobre isso, né? Thiago, o que você achou desse caso? Você tem algo a dizer? É um caso meio difícil, né? Porque, tipo assim, o que eu tenho a dizer é, tipo, odeio esse cara. Bom, ele é fruto disso que a gente falou, dessa... Como que é? Essa loucura colombiana, desse surrealismo mágico colombiano. E, cara, é bizarro o número de vítimas, assim, não tem nem como... Não tem... Cara, eu não consigo dimensionar, sei lá, se você tivesse 140 pessoas ao vivo na sua live, tipo, ainda assim, eu vou achar que é bastante gente. Então, cara, é muita gente. Tem casos, assim, que nem, por exemplo, do Ted Bundy, geralmente esses casos, assim, mais midiáticos, que a gente tem aquela foto que eu acho super triste de olhar. Todo mundo que acompanha a casa já deve ter visto, que tem a fotinha de cada uma das vítimas, um do lado da outra. Tipo, Ted Bundy foi um serial killer que fez um número de vítimas enorme também, mas, tipo, menos quantidade do que o Luiz. Eu lembro que eu senti uma dor em olhar aquela foto, porque cada vida ali tinha alguma coisa pela frente, por aí vai ver o rosto de todas aquelas pessoas juntas, é algo muito pesado, né? Porque é aquilo que eu penso bastante, né? Porque, querendo ou não, aquela vítima foi meio que muitas vezes resumida a isso, né? As pessoas não vão lembrar do nome, muitas vezes não vai ser noticiado, não vai ser nada, e é uma coisa triste, né? E ver aquelas fotos assim me dá uma sensação de vazio muito grande. E no caso do Luiz, que foram tantas vítimas e tantas vítimas que não foram identificadas, é até mais difícil de imaginar, porque é um número muito grande. Então é uma coisa que pensar, pra mim, me dá uma sensação de vazio, porque é uma coisa realmente que não dá pra ponderar, não dá pra ter noção a dimensão de como isso realmente foi. Você não consegue, tipo assim, gente, você não consegue quantificar. Eu sei que é bizarro, tipo assim, uma vida não vale mais que 140 vidas. Tipo, não é isso que a gente quer fazer. A gente só quer mostrar o absurdo de como você consegue, sabe? E assim, cara, ele anotava aquilo, ele sabia, ele tinha todo um sadismo por isso. E é aquilo, se vocês forem na página, quem é a gente para falar sobre dar
da visibilidade para o modus operandi. Eles têm bastante, eles que fiquem bem. Mas se vocês olharem lá, tem uma das fotos dos disfarces que ele faz, que é tipo assim, ele tem mais bigode, ele tem um óculos, ele tem um, sabe, um boné, um capacete, sabe, sei lá. Então, esse cara vivia disfarçado, ele... a questão de ser a besta é também isso, sabe? Tipo, você não sabe como que é o rosto dessa pessoa, porque ela sempre tá diferente. A gente falou, né? Se uma vida já é algo inimaginável, né? Obviamente são coisas que não são comparáveis, mas já é algo que dói. Imagina uma única pessoa tirar a vida de tantas pessoas, assim, de uma forma extremamente violenta, igual a que a gente viu, né? Por tanto tempo, e a gente nem sequer saber se teve mais, né? E eu acho que deve ser uma dor muito grande para as famílias, porque, como a gente falou, muitas não foram identificadas. Então, assim, é uma coisa muito pesada de pensar, assim. E é muito... Chega a ser até... Como é que eu posso dizer? Uma coisa que me dá raiva, ele depois de tudo isso, tentar meter essas de louco, sabe? Ai, porque não foi bem assim, não sei o quê. Cara, você literalmente anotava. Você literalmente usava disfarce, que nem o Thiago falou. Como que foi uma coisa que você não lembra? Como que não foi uma coisa premeditada? Como que é uma coisa que você não sabia? Ai, sabe aquelas coisas que ele falava? Ai, governo dos Estados Unidos. Ai, me poupe, né? Então, tipo assim... é um caso, assim, que me dói muito, resumindo. Sei lá, eu sei que eu comecei esse caso falando... menos uma pessoa pra estar no colo de Satanás, etc. E também que eu não acredito nisso, mas... Agora, falando sério, eu espero... Sei lá, se existe alguma coisa kármica nesse mundo, eu espero que tudo de ruim aconteça para essa pessoa. E é isso aí. Acho que a gente nunca terminou o podcast numa vibe tão para baixo, mas acho que é isso. Vamos fazer um momento só de descompressão pra gente não sair tão mal desse podcast, Marisa? Então, como vocês sabem, né, gente? A gente tá querendo toda vez no final do episódio ler os comentários que vocês deixam pra gente lá no Spotify. Se vocês olharem ali, né, quem é ouvinte do Spotify, tem um lugar que você consegue, né, deixar ali, né, o que você achou do episódio, dar o seu pitaquinho, mandar uma mensagem pra gente. E agora, né, sempre no final do episódio a gente vai estar lendo alguns. Os comentários que a gente vai ler é do episódio que a gente postou essa semana, que foi o da Fusako Sano. No caso desta semana, que não é desta semana pra vocês, né, que a gente tá gravando antes. Mas, vamos ler. O primeiro comentário vai ser o da Eduarda. Muito interessante. A coitada ficou 9 anos presa, mas eu tô me perguntando por que ele não ficou na lista de suspeitos. Eduarda, você não tem noção quanto eu e o Thiago gostaríamos de ter essa resposta. Quem ouviu esse episódio sabe que essa questão do porquê que o cara não foi parar na lista de suspeitos é uma coisa que me assombra à noite. Se você ainda não foi ouvir, não sabe do que a gente tá falando, vai lá conferir esse episódio, que ele ficou bem interessante. Né, Thiago? O Thiago, principalmente, ficou bem perturbado com essa parte. Fiquei bastante. E aí eu vou também pro próximo comentário, que é do Chinho. Eu me recordo de muito tempo conhecer por cima esse caso. Realmente preocupante o que aconteceu com essa garotinha. O episódio foi super bem abordado, gente. E mandou um joinha. Que bom, ficamos felizes. Depois disso, a gente teve o comentário da Mia. Chocaram que me mencionaram. O surto, kkkkkk. Mas enfim, que episódio, misericórdia. Achei muito injusto com a vítima. Esperava uma pena maior e, sinceramente, que nojo desse homem. Sim, é a Lana. E mencionamos você de novo. Eu acho que agora você mudou sua foto da Lana e nós estamos te mencionando de novo, Mia. Vamos lá, qual que é o próximo comentário? O próximo comentário é: esse episódio tá simplesmente incrível, do Fred Killy. Depois disso, o Almeida, com um coração vermelho, comentou: um episódio totalmente triste, incrível a forma de apresentação. Vocês, aí eu acho que foi algum emoji que foi ali, né? Não dá pra ver qual que é. Poderiam fazer um episódio sobre o Mecânico da Cruz. Roteiro e reportagens no meio episódio. Beijinhos. Será que ele quis dizer o Maníaco da Cruz? Se for, a gente já tem, né? Sim, já temos o Maníaco da Cruz e, inclusive, vocês podem mandar recomendações de podcast pra gente gravar. Inclusive, essa semana a gente teve uma recomendação muito boa do... Ai, caramba, me fugiu o nome, mas do nome oficial ficou como Doutor Morte. Sei quem que é. É o... Christopher Duncher.
que os pacientes que passaram por ele, eu acho esse caso extremamente interessante. Tem um podcast a respeito e eu gosto bastante desse caso, porque é bizarro pensar como ele passou nas melhores faculdades e etc. de medicina. Enfim, né? Eu acho que eu já falei desse caso antes. E agora a gente vai ler mais 2 comentários que teve no podcast que saiu hoje, né? No dia que a gente tá gravando. Que foi sobre o caso do Heriberto Seda, o serial killer imitador do Zodíaco. E qual que é o primeiro comentário que tá lá? Episódio maravilhoso, como sempre. Faz 34 minutos que a gente começou a gravar, que essa pessoa fez esse comentário, foi o comentário da Maria Luísa. Maria Luísa, se você não tava imaginando que você ia aparecer, você apareceu. E o último comentário que a gente vai ler hoje é da Isa Teles. Teles, acho que é Teles. Acompanho vocês desde o começo do podcast, Coração Vermelho. Adoro vocês. Já pensaram em chamar os ouvintes para participar do podcast? Beijos e sucesso para vocês. A gente nunca pensou. Eu já pensei, inclusive, Marisa, sabe por quê? Por quê? De fazer no final do ano ou no começo do ano, sei lá, um especial com os ouvintes apoiadores. Então, quem sabe no futuro a gente faça. Então vamos deixar aí pro futuro. Mas por enquanto vocês podem aparecer aqui no nosso podcast ou pelo Pix Misterioso, lá no comecinho ou aqui no final deixando um comentário. Então, se você chegou até o final desse episódio, comenta aí o que vocês acharam. Vocês têm alguma outra informação? Vocês têm alguma sugestão? Deixa aí nos comentários que agora a gente aprendeu como é que faz pra ler, então fica bem mais interessante pra gente. Um beijo pra todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Até a próxima, galera.